Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Gomes, advogado, consultor de empresas e estou mais uma vez aqui a convite da Lia, do GRH, para falar com vocês sobre assuntos importantes da área trabalhista. Bom, o assunto de hoje é a Lei 14.151, é aquela lei que foi publicada recentemente, que estabelece que durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração. Além disso, a lei estabelece que essa trabalhadora ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio do teletrabalho, do trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Bom, gente, a publicação dessa lei foi uma surpresa para muitos e ela, como eu disse, já está valendo, né? E muitas empresas, elas levantaram algumas questões e eu trouxe as principais para vocês, para a gente discutir rapidamente. Bom, a primeira é se esta lei deve ser obrigatória para todas as empresas. Sim, sem dúvida, gente, todos os empregadores da área privada brasileira terão que respeitar essa lei e, efetivamente, afastar as suas empregadas gestantes do trabalho presencial. Não é uma opção, é uma obrigação que tem que ser cumprida. E é importante dizer que isso não vale só para aquelas empregadas que estavam grávidas no momento da publicação da lei, muito pelo contrário. Ela vale para todas as trabalhadoras que ficarem grávidas durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus. Então, se uma empregada ficar grávida a partir de agora, ela tem que ser afastada do trabalho presencial e ficar em trabalho remoto, à distância ou teletrabalho. Outra dúvida importante é, bom, mas e se as atividades foram incompatíveis com o trabalho à distância? Se ela tem uma atividade que depende da presença dela da empresa, como as atividades operacionais na produção, uma balconista, uma caixa de supermercado, como isso pode ser feito? Bom, gente, nós temos algumas opções. Então, por exemplo, se a função que ela exerce hoje é incompatível com o trabalho remoto, você pode, através de um acordo com essa trabalhadora, mudar a sua função para que ela exerça uma função que permita o trabalho remoto. Lógico que aí ela tem que concordar, isso tudo tem que ser feito uma alteração para que isso seja possível. Ah, isso não é possível. Bom, se isso não é possível, então a gente pode optar, por exemplo, pela suspensão do contrato de trabalho previsto na medida provisória 1045, e aí vai depender, sem dúvida alguma, de um acordo com essa trabalhadora. A gente pode optar também pela concessão de férias, que podem ser umas férias vencidas ou umas férias com o período aquisitivo em curso. Isso pode ser concedido sem a necessidade de concordância da trabalhadora. Agora, se você vai conceder férias que ainda estão com períodos aquisitivos ainda a ser começados, aí efetivamente você precisa de um acordo com essa trabalhadora, aí segundo a medida provisória 1046. Também você pode adotar o banco de horas previsto no MP 1046, além de você poder também, se nenhuma das situações for possível, fazer aí uma licença remunerada. Ok, gente? Então, estas são as opções. Agora, em relação à suspensão da MP 1045, a dúvida é o seguinte, né? A empregada ela pode se recusar a acordar com a empresa a suspensão do contrato de trabalho com base na MP 1045? Sem dúvida alguma, gente. Se este acordo for um acordo individual, é lógico que precisa da concordância da trabalhadora. E aí não há dúvida nenhuma, se ela não concordar com essa suspensão, porque isso pode eventualmente trazer alguma perda na remuneração, isso não vai poder ser feito. A não ser que seja um acordo coletivo, e aí vai ter que ser feita uma negociação com o sindicato. Aí independe da vontade da trabalhadora, vai depender do que está previsto no acordo coletivo com o sindicato. Muitas pessoas estão perguntando, mas a lei, ela não fala em que é sem prejuízo da remuneração? Se eu fizer a suspensão, ela pode ter algum prejuízo, uma diminuição na sua remuneração. Veja bem, a lei estabelece que ela deve ser
afastada das atividades presenciais, colocadas em trabalho remoto, à distância ou teletrabalho, sem prejuízo da remuneração. Então, nesta situação em que ela for trabalhar na sua residência, ela não pode ter prejuízo da remuneração. Agora, a suspensão do contrato de trabalho é uma outra situação, em que, no nosso modo de entender, pode sim haver, eventualmente, uma perda da remuneração, porque não é a situação de colocação dessa trabalhadora em trabalho remoto. Então, aí a gente entende que pode. Mas, se a empresa, preventivamente, ela não quer correr esse risco, é simples. É só ela fazer o pagamento de uma ajuda compensatória a essa trabalhadora para que a remuneração dela não tenha uma perda, para que não haja uma redução da sua remuneração, e aí não vai haver discussão nenhuma em relação a esse ponto. Tá? Duas dúvidas muito comuns que estão surgindo é: a empregada pode decidir por não ser afastada? Ela pode fazer uma declaração para a empresa falando que não quer ser afastada e que pretende continuar a trabalhar presencialmente? Ela pode fazer isso? Não, gente. A lei não coloca esta opção, até porque nós temos que preservar o direito do nascituro, do bebê, né? E isso não pode haver, a empregada não pode abrir mão nesta situação. Então, mesmo que ela queira, ela tem que ser colocada em trabalho remoto. Tá? E a outra dúvida que tem sido levantada é: mas e se ela já estiver vacinada? Ela pode continuar trabalhando? Não, gente. A lei 14.151, ela não estabelece que esse afastamento deve ocorrer se ela não tiver sido vacinada. Ela fala que esse afastamento deve acontecer. Então, independentemente dela ter sido vacinada ou não, ela deve sim ser afastada do trabalho presencial e ser colocada em um trabalho remoto, à distância ou teletrabalho. Ok, gente? Então essas são as principais dúvidas que foram levantadas pelas empresas. Eu espero ter auxiliado vocês em relação a esses pontos. Agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada pela Lia para conversar com vocês e ao GRH, né? E espero que tudo passe e que nós possamos retomar os nossos encontros mensais, e aí a gente pode conversar, tomar um café, colocar o papo em dia, e nesse encontro mensal que sempre foi muito prazeroso. Ok, gente? Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!